Livro Vem Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 2. Os Bananas do Barco. Parte 2. Uma comparação. Acho curioso que o homem que enterrou seu talento tenha sido o mesmo que recebeu apenas um talento. Imagino se, ao comparar seu único talento com os talentos múltiplos dos outros servos, ele não se sentiu incompetente ou insignificante. Talvez tenha ficado com raiva dos outros servos, ou mesmo de seu senhor. Enterrar o talento podia ser uma forma de vingança por não ter recebido mais. Na verdade, acho que essa questão explica por que Jesus coloca 3 servos nessa história. Em geral, as histórias em que respostas favoráveis a Deus são contrapostas às desfavoráveis, Jesus menciona 2 personagens, o sábio contra o tolo, ou o coletor de impostos contra o publicano. Mas aqui são 3 personagens, e Jesus, mestre em contar histórias, precisa deles para estabelecer um princípio muito importante. A história contém 2 variáveis. A primeira é a quantidade de presentes. Um homem recebe 5, outro 2, o terceiro 1. Com esse detalhe, creio que Jesus queria apenas espelhar a vida como a conhecemos. Algumas pessoas têm dons visíveis e festejados pelo mundo. Outras os têm em silêncio e os mantêm invisíveis. A segunda variável é a mais importante. O que faz cada servo com seu dom? São 3 servos porque Jesus quer deixar bem claro que o tamanho do presente não representa uma variável crucial. Embora o primeiro servo receba um dom muito maior que o segundo, o Senhor reage de maneira idêntica a cada um deles. Jesus quer nos fazer entender que o nível visível dos dons e do chamado não é a base de nada. Posso ter 5, 2 ou 1 talento. Em longo prazo, não faz diferença. Devo me recusar, sem dó nem piedade, a comparar meus talentos com os dos outros. Comparações levam ao orgulho e ao falso senso de superioridade se estiver na frente de alguém, e de desgraça se estiver atrás. Ou pior, desprezarei e enterrarei o tesouro insubstituível que o Senhor dos Dons deu só para mim. Você costuma comparar o que recebeu com o que foi dado a outras pessoas? Aparência física, inteligência, relacionamentos, conquistas, nível de energia ou temperamento? Preciso identificar, cultivar, aplicar, valorizar e apreciar os dons que recebi. O Senhor dos Dons é sábio. Tinha plena consciência do que estava fazendo quando criou você. Tem prazer em sua existência. Confiou-lhe tudo o que você precisa para cumprir o propósito para o qual foi criado. No fim do dia, Deus não vai lhe perguntar por que você não viveu a vida de outra pessoa, ou por que não aplicou os dons concedidos a outro. Ele não perguntará o que você fez com o que eu não lhe dei, mas ele há de lhe perguntar o que você fez com o que possuía. A comparação não é desculpa apropriada para a tragédia do presente que nunca foi aberto. Quando o Senhor do acerto de contas aproximou-se do terceiro servo, este apresentou outro motivo para a sua passividade. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Queria a promessa de que nada daria errado, não a ordem para fazer o que era certo. O medo faz as pessoas enterrarem o que Deus lhes deu. O medo faz as pessoas desobedecerem ao chamado de seu Senhor. Há pouco tempo, um amigo me fez uma pergunta relacionada com determinada área da minha vida, cuja resposta sincera seria vergonhosa. Não queria me sentir envergonhado, por isso menti.
Tive de voltar atrás e reparar o erro, coisa muito dolorosa para mim. Quando penso no que aconteceu, me pergunto: por que menti? Por que eu minto? Em geral, para evitar a dor. Tenho medo do que acontecerá se disser a verdade. O medo me induz a mentir. E não se trata de usar um simples artifício. Quando as pessoas fofocam, junto-me a elas, mesmo sabendo ser errado, com medo de ficar de fora. Acumulo um monte de bens com medo de me entediar ou de me sentir inseguro se não tiver muita coisa. Elogio uma pessoa temendo que, se o não fizer, ela não gostará de mim. O medo de ser pobre levou Jacó a enganar o pai. O medo fez os israelitas no deserto desprezarem o chamado e o cuidado de Deus e clamarem para voltar ao Egito. O medo de ter de sofrer fez os discípulos fugirem de Jesus. E o que levou Pedro a negar Jesus 3 vezes? O medo induziu os discípulos a trair os valores que mais prezavam e a abandonar seu melhor amigo no momento em que ele mais precisava. Analise a maioria dos pecados, seus e meus, e debaixo deles encontrará o medo. Receio correr o risco de obedecer a Deus e Ele não cuidar de mim. Não vou me sentir bem e alguma coisa acontecerá que não saberei administrar. Nas Escrituras, quando Deus chama Moisés, Josué, Gideão ou Esther para fazerem algo grandioso em seu nome, o maior obstáculo diante deles é o medo. Mas descobrimos algo surpreendente aqui. Quando o servo alega que o medo o inibiu, seu senhor não contradiz, ele não retruca, mas você me entendeu mal. Na verdade, para mim, tanto faz se você usa o dom que lhe dei ou o desperdiça. Sei que foi uma experiência dolorosa para você. O meu objetivo principal é poupá-lo da dor. Sinto muito se acontecer o contrário. Vamos colocar uma pedra sobre esse assunto. Gracioso, o Senhor se cala quanto à mancha no caráter do servo. Não lembra de sua generosidade inicial, oferecendo-lhe a maior chance da vida, mas diz: pelo menos nisto você acertou, eu me importo. Sua vida, o que você faz daquilo que lhe dei, é questão da maior importância para mim. Se você de fato pensa assim, devia ter feito pelo menos alguma coisa. Podia ter aplicado o dinheiro e ficado com juros. Jesus salienta que essas desculpas não passam de cortina de fumaça. Na verdade, não explicam a atitude do servo. Ele só está tentando se safar com palavras lisonjeiras. Mas não tem a menor chance de sucesso, pois seu Senhor é também o Senhor do acerto de contas. Não se deixa bajular. O medo não serve de desculpa para a tragédia do presente que nunca foi aberto. Um dos aspectos mais sérios da história está com o servo ser julgado não por fazer coisas erradas, mas por não fazer nada. Ele não roubou, nem desviou dinheiro, nem defraudou, apenas enterrou seu dom. Jesus usa 2 palavras bastante pesadas para descrevê-lo: mau e negligente. Não temos mais o costume de empregá-las juntas. Hoje em dia, dificilmente alguém admitiria a negligência. Em uma entrevista de emprego, quando se pede ao candidato à vaga que descreva suas fraquezas, qual a resposta inevitável? Sou muito exigente comigo mesmo. Estabeleço padrões elevados demais. Sou exagerado em minha dedicação. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer: meu problema é que sou preguiçoso. Sou capaz de ficar sentado no sofá comendo bombons e vendo TV um mês inteiro? Historicamente, os cristãos encaram o ócio com tanta seriedade que ele passou a figurar entre os 7 pecados capitais. Na verdade, Salomão Schmel observa que o ócio se tornou um pecado espiritual específico, o único dos 7 não incluído na lista de vícios greco-romanos. Isso porque a tradição judaico-cristã entendeu que os seres humanos são responsáveis diante de Deus. Portanto, nossa vida não tem como objetivo autopreservação ou satisfação pessoal.
mas deve ser permeada de atos próprios de um mordomo. Deixar de agir como um bom mordomo em relação àquilo que Deus nos deu implica uma forma de roubo. O ócio como pecado espiritual não é o mesmo que a preguiça física. Ele pode coexistir com excesso de ocupação. Refere-se mais a não fazer o necessário no momento certo, como o piloto kamikaze que participa de 17 missões aéreas. No fundo, o ócio consiste na perda de sentido, propósito e esperança, aliada à indiferença para com o bem-estar dos outros. O oposto ao zelo e à alegria no serviço a Deus. Esse aspecto da história, Jesus recriminando com tanto rigor o terceiro servo apenas por causa de sua inatividade, sempre incomodou algumas pessoas. Em um manuscrito do século II, o Evangelho do Nazareno, a história é repetida, porém o autor acrescentou uma frase para descrever o terceiro servo. Ele desperdiçou todo o seu dinheiro em meretrizes e flautistas. É evidente que, na opinião do autor, o simples fato de não se fazer nada era insuficiente para merecer as palavras duras de Jesus, e por isso optou por acrescentar fraude e imoralidade ao pecado do servo. Ele teria estourado a conta bancária com prostitutas e flautistas. Ao que tudo indica, as piores categorias de pessoas em que o escritor conseguiria pensar. Desconheço o motivo de um juízo tão baixo dos flautistas. Acontece que na história de Jesus não há nenhuma prostituta nem sombra de flautista. Não era necessário. Max De Pree escreve que o potencial irrealizado é um pecado muito sério. A parábola fala do pecado do potencial irrealizado, a tragédia do presente que nunca foi aberto. Por isso, uma das maiores tentações que todos enfrentamos, capaz de nos impedir de sair do barco, é o conforto. O conforto sempre nos impedirá de crescer. Há 50 anos começamos a orientar nossa vida por uma das maiores invenções de todos os tempos, criada com o objetivo específico de impedir o crescimento, a televisão. Não era preciso pensar, prestar atenção ou acompanhar uma linha de raciocínio lógico ao assistir a uma comédia qualquer. Ainda assim, você tinha de se levantar da cadeira, andar até o televisor, dar-se ao trabalho de mudar o canal manualmente. Experiência exaustiva, o que explica a invenção do controle remoto. Agora a humanidade pode mudar de canal sem levantar da espreguiçadeira, como Deus planejara. Quer ver como somos habituados ao conforto? Entre numa casa qualquer de classe média e esconda o controle remoto. Depois é só assistir o que acontece. A vida sem controle remoto é um fardo insuportável para as famílias desse nível social. Até alguém inventar uma TV dotada de um dispositivo que, pressionado, faça o controle remoto emitir sons de bip até se conseguir encontrá-lo. O aspecto mais deprimente disso tudo é que, quando terminarem de ler este capítulo, a única coisa em que alguns de meus leitores conseguirão pensar será: vou ver se já existe uma TV dessas. Conforto demais é perigoso. De fato, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, conduziram um experimento há algum tempo que consistia em introduzir uma ameba em um ambiente livre de qualquer estresse. Temperatura ideal, concentração da umidade perfeita, alimentação constante. A ameba desfrutava de um ambiente no qual não precisava fazer o menor esforço para se ajustar. Ninguém duvidava que ela era uma pequena ameba feliz. Fossem quais fossem os responsáveis por úlcera e pressão alta nas amebas, ficaram de fora. No entanto, por incrível que pareça, a ameba morreu. Parece que todas as criaturas vivas, inclusive as amebas, precisam de desafios. Precisamos de mudanças, adaptações e obstáculos a serem vencidos, tanto quanto necessitamos de ar e de comida. O conforto absoluto nos matará. Quando um professor quer fazer que seus alunos cresçam, não lhes dá resposta, lhes dá
problemas. Se um trem sai de Nova York às 3 horas, a uma velocidade de 50 quilômetros por hora, aceitar e resolver problemas é o único método capaz de melhorar nossa capacidade de pensar com criatividade, de aprofundar nossa persistência, de fortalecer nossa autoconfiança. Se alguém me der as respostas, posso me sair muito bem numa prova, mas não terei crescido. O corpo não se fortalece sem o desafio de exercício intenso, e o mesmo acontece com a mente e o espírito. O conforto não é desculpa adequada para um presente que nunca foi aberto. Que direção você está seguindo? Quero lhe pedir para exercitar a imaginação um instante. Imagine que sua vida chegou ao fim e você foi levado para uma pequena sala. Há 2 cadeiras nessa sala, uma para você e outra para Deus, que fica com a maior, além de um aparelho de videocassete. Deus insere uma fita no aparelho. Na etiqueta você identifica seu nome e o título, como poderia ter sido. Imagine ver tudo que Deus poderia ter feito de sua vida se você tivesse deixado. Imagine ver o que Ele teria feito com seus recursos financeiros se você de fato cresce num Deus generoso. Imagine ver o que Ele teria feito com seus dons se você confiasse o suficiente para ser ousado. Imagine o que Ele teria feito com seus relacionamentos se você confiasse o bastante para ser fiel e amoroso. Imagine o que Ele teria feito com seu caráter se você ousasse confessar os pecados, reconhecer a tentação e buscar o crescimento. Não sei se Deus fará algum de nós assistir a um vídeo desses, mas sei que se eu pensar demais em meu fracasso com relação ao que poderia ter sido, posso me frustrar a ponto de meu potencial irrealizado se transformar em um porrete para me golpear a cabeça. Mas também sei que quero fazer minha vida chegar o mais perto possível daquilo que consigo perceber ser o plano perfeito de Deus para ela. Sei que essa é a minha única chance e sei que quero diminuir ao máximo a lacuna entre o que será e o que poderia ter sido. Sei que enquanto viver não será tarde demais, porque me resta pelo menos o dia de hoje. Sei que quero pedir ordens a Deus, não garantias, pois quando Deus ordena, Ele capacita. Jerônimo disse acerca do pedido de Pedro a Jesus: ordene e imediatamente as águas se solidificarão, e sei que um dia terá valido a pena. Ele é o Senhor da recompensa. Existe uma última verdade relativa ao Senhor daqueles servos que Jesus quer que compreendamos. O Senhor dos dons e o Senhor do acerto de contas é também o Senhor da recompensa. Ele tem muitas coisas maravilhosas e reservadas para os mordomos que administrarem com sabedoria o tesouro. Alguns aspectos do que o Senhor diz é bem o que esperaríamos. Muito bem, servo bom e fiel. Imagine receber esse elogio de Deus. Ele também convida o servo a compartilhar de sua alegria. Um prazer tremendo. Mas existe também uma surpresa aqui. O Senhor não diz: agora você pode ficar deitado em nuvens bem fofas, morar num lindo condomínio cheio de colinas e cantar no coral, que passará os próximos bilhões de anos entoando sempre as mesmas melodias. Em vez disso, ele diz: você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Agora é hora de você trabalhar de verdade. Lembre-se, o Senhor dera aos servos uma quantidade enorme de dinheiro. No entanto, ele diz: você foi fiel no pouco. Será mesmo verdade que uma riqueza maior do que tudo que eles tinham visto ou imaginado fosse pouco? Sim, comparado ao que está por vir. Comparado ao que ele tem reservado para seus servos. A riqueza do sultão de Brunei, o poder de Napoleão e a fama de Michael Jordan são pouco. Na época da escola de ensino fundamental, eu cantava no coral da igreja por uma mulher chamada Sigrid, que tinha o cabelo azul, um amplo vibrato e diversos queixos.
todos ameaçando explodir quando ela nos dirigia com maior vigor. Se ficasse frustrada por nossa causa, sempre lhe dávamos excelentes motivos para isso, batia as mãos e dizia: crianças, comecem a cantar como eu expliquei, porque quando chegarem ao céu, vocês não vão fazer outra coisa, só cantar, cantar e cantar, de manhã, à tarde e à noite. Portanto, é melhor aprenderem de uma vez. A ideia de passar dezenas de bilhões de anos dentro de um uniforme de coral e sob a direção de Sigrid, com seus queixos todos, conflitava com o meu conceito de felicidade eterna. Muita gente acalenta a ideia de que passaremos a eternidade voando de nuvem em nuvem. Imagina o céu como um retiro para aposentados que nunca se acaba. Tive um amigo que costumava me perguntar: vai ter campo de golfe no céu? Sua linha de raciocínio era a seguinte: o céu é o lugar onde serei feliz. Preciso de golfe para me sentir feliz. Portanto, tem que haver campos de golfe no céu. Expliquei-lhe que haverá sim grande alegria no céu, mas pode ser que eu tenha de me acostumar com a ideia de que precisarei me transformar no tipo de pessoa que sente um enorme prazer na comunhão com Deus e seu povo. Além disso, a Bíblia diz que no céu não haverá lugar para mentiras, engano, choro e ranger de dentes. Ou seja, sobra pouco espaço para um campo de golfe, certo? Não, ninguém vai jogar golfe no céu. Tênis, com certeza, mas golfe não. Com a história dos talentos, aprendemos que o céu não será em nada parecido com um retiro de aposentados. Na verdade, o céu será o lugar onde, enfim, conheceremos a plenitude da criatividade, do senso de aventura e da produtividade para os quais fomos criados. Jesus disse: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-se com meu Pai em seu trono. Esteja certo de que esse trono não é uma espreguiçadeira. Parte da recompensa de chegar ao céu será vermos, afinal, a realização do pleno potencial humano, inclusive o nosso. O céu será o lugar de expressão máxima do potencial realizado. Não haverá presente sem abrir por ali. Portanto, pare um pouco e responda as seguintes questões. Qual o meu sonho mais profundo? Até que ponto experimento paixão em minha vida cotidiana? Que palavras gostaria de ver escritas em meu epifácio? Qual o meu grau de crescimento atual? Com que frequência corro riscos que exigem capacidade maior que a minha? Se tivesse de dizer com que objetivo específico acredito ter sido colocado nessa terra, qual seria? Até que ponto isso está bem claro para mim? O que o Senhor dos dons lhe deu para você aplicar no reino? Talvez seja sua mente. Ela pode ser um lugar de potencial irrealizado, saturado de tudo que parece nos outdoors ou na mídia. Talvez você a tenha enchido de lixo, ciúmes, ganância, raiva ou medo. Ou então sua mente pode estar renovada, cheia de pensamentos bons, nobres, verdadeiros e corajosos. Mas ainda assim, você terá de investi-la no reino. Talvez sejam seus bens materiais, sua conta bancária pode ser um lugar de potencial irrealizado. Você tem a chance de usar o dinheiro para acumular coisas, ou para construir a igreja, propagar o evangelho, alimentar os pobres, desenvolver cidades. John Wesley escreveu que os cristãos têm apenas 3 regras para seguir no que diz respeito a dinheiro. Ganhe o máximo possível, poupe o máximo possível, dê o máximo possível. Um amigo escreveu que, ao que parece, os evangélicos americanos resolveram se contentar com a aplicação de apenas 2 destas regras. Você pode dar uma oferta secreta, sacrificial nesta semana. Seria um investimento eterno. Talvez seja seu tempo e talento. Você pode deixar-se levar, levantar-se e trabalhar, voltar para casa, jantar, ver TV, aposentar-se e morrer.
Ou pode pegar cada instante e dizer: Deus, isto é seu. Pode lhe oferecer seus dons espirituais, incomparáveis aos de outra pessoa, afiados e desenvolvidos ao máximo, identificados com clareza cristalina, cultivados com perseverança irredutível, preparados com rigor irrefreável e celebrados com alegria esfuziante. Você pode ter talentos em abundância, recursos financeiros ou uma vasta rede de amizades ou de capacidades que poderiam produzir rendimentos enormes para o Senhor dos dons e estar sentado em cima deles todos. Você os enterrou. É hora de entrar em campo e jogar. Sem rodeios, digo que investir tudo o que possui no reino de Deus é a maior oportunidade que você terá na vida. Talvez você tenha a impressão, fundamentada em uma perspectiva humana, de que não se dispõe de grande coisa para oferecer. Seus talentos nunca serão visíveis, nem provocarão reações dramáticas. Jesus deixou bem claro: não existe nem sombra de verdade nesse modo de pensar. Servimos ao Senhor dos dons. O Senhor dos dons é capaz de pegar 2 peixes, 5 pães e alimentar multidões. O Senhor dos dons usa 2 moedinhas dadas por uma viúva pobre e as transforma na principal oferta de toda a campanha. O Senhor dos dons se serve de um fugitivo gago chamado Moisés para desafiar o poderoso ditador de uma nação e seu exército. O Senhor dos dons é capaz de passar de uma cruz manchada de sangue a um túmulo vazio. O Senhor dos dons convoca 12 seguidores desajeitados e cria uma comunidade que se lê pelo mundo inteiro, levando consigo um sonho que se recusa a morrer. Ele é uma pessoa de recursos e imaginação surpreendentes. O Senhor dos dons. Ele pode tomar o que você tem a oferecer neste mundo e fazer diferença por toda a eternidade. Você não faz ideia de qual seja seu potencial, pois não existe recompensa como a do presente que foi aberto. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas se manifestará quando o Senhor dos dons voltar. Saindo do barco. 1. Reflita na história do aparelho de jantar guardado. Qual o maior presente que Deus já lhe deu? O que você tem dentro de sua caixa? 2. Em que área da vida, profissional, interpessoal, intelectual, por exemplo, você vem experimentando maior crescimento ultimamente? 3. Onde você corre maior perigo de se transformar num banana de barco? 4. Esse capítulo relaciona 3 motivos pelos quais as pessoas enterram o tesouro: comparação, medo e preguiça. Qual deles, ou podem ser outros, o tentariam mais a perder a maior chance da vida? Por quê? 5. Reserve algum tempo para imaginar a cena em que você e Deus revêem sua vida juntos. Que passo você poderia dar hoje de forma a reduzir ao máximo o sentimento de remorso no fim da vida?